Eu quero receber aqui o Major Aviador Daniel Garcia Pereira. Seja bem-vindo, Major. Obrigada pela participação aqui no nosso estúdio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ana Paula. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho da Força Aérea Brasileira para você e seus espectadores aí do Brasil inteiro. E é gostoso falar sobre isso porque é um assunto que prende a atenção, as pessoas gostam, né? E como cada vez mais essas apresentações da Esquadrilha da Fumaça atraem público, né, Major? Exatamente. A aviação, na verdade, ela chama essa questão desde do Santos Dumont, podemos dizer assim, que é brasileiro, que foi o inventor do avião, do mais pesado que o ar. E, obviamente, de lá para cá, na Esquadrilha da Fumaça, nós temos 66 anos de história e podemos observar o grande público acompanhando as nossas demonstrações. E de todas as idades, seja criança, ou adolescente, os idosos, a melhor idade, todos têm um carinho muito especial pela atividade da Esquadrilha da Fumaça. Agora, Major, a gente está vendo algumas imagens aqui, não é, dos aviões e tal. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente a história da esquadrilha, né? Quando é que foi inventado isso para começar essas apresentações aí pro pessoal? A Esquadrilha da Fumaça, ela se iniciou em 1952, da iniciativa dos jovens instrutores da então Escola de Aeronáutica, ainda no Rio de Janeiro. Nos horários de folga, vamos dizer assim, eles faziam voos acrobáticos e informação para que isso viesse a motivar os cadetes daquela época para a atividade militar e que desse uma confiança maior, não só no equipamento, mas no treinamento que estaria sendo realizado e aprendido. E em algum momento, alguma autoridade daquela época viu aqueles treinamentos e falou, pô, por que vocês, né, não fazem isso numa formatura militar? E aí eles, ok, claro, né, seria um prazer, né, para aquela época. E aí, a partir daquele momento, aquelas autoridades, então, daquela formatura viram aquela primeira apresentação, o que seria a primeira apresentação, e aquilo começou a ganhar corpo, ganhar forma e se popularizar, não só dentro da Força Aérea, mas com a população civil. E aí 66 anos se passaram e hoje é essa maravilha que encanta toda a população do Brasil e alguns países do exterior também. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A questão da fumaça, ela veio tempos depois, que facilita, na verdade, a população vê o desenho da acrobacia. Então, a partir desse momento que nós inserimos a fumaça na acrobacia, começamos a ser carinhosamente chamados de Esquadrilha da Fumaça. Tá, e quantas aeronaves hoje compõem a esquadrilha? O voo de demonstração ele é feito com 7 aeronaves. São aproximadamente 30 minutos de demonstração. Nós fazemos em torno de 50 acrobacias nesse período de 30 minutos, demonstrando de fato as capacidades não só do piloto militar, mas de toda uma manutenção que dá suporte a isso. Né? Todo o profissionalismo dos militares, não só da esquadrilha, mas da Força Aérea Brasileira. Nós somos 70 mil militares da Força Aérea, aproximadamente, espalhados pelo Brasil todo, e somos representados nessas 7 aeronaves, fazendo aí 30 minutos de demonstração aérea. Agora, Major, uma curiosidade, né? Como é que são feitas essas acrobacias? Como é que vocês testam tudo isso? Esse display que nós chamamos, né, esse display de demonstração, ele já é consolidado na Esquadrilha da Fumaça. Os treinamentos, eles são semanais, então toda semana nós fazemos um treinamento com as 7 aeronaves e, além disso, treinamentos individuais com 2 aeronaves, para que a aptidão esteja sempre, né, o treinamento esteja sempre vivo conosco. Treinamos procedimentos normais, procedimentos de emergência, fazemos simulador de voo, para que a demonstração propriamente dita tenha um nível elevado de segurança e de profissionalismo. E quanto aos pilotos que participam, eles passam por testes? Como é que é feito? É um processo de seleção? Exato. Somos em 13 pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Para você se candidatar a ser um piloto, você tem que ter um mínimo de 1.500 horas de voo, sendo 800 horas como instrutor, ou da Academia da Força Aérea ou do curso de caça que fica no Rio Grande do Norte, em Natal. A partir daí você é voluntário para ingressar, é feito um processo seletivo com a indicação dos pilotos, análise dos currículos, uma questão de um teste psicológico para ver se o perfil do piloto, que todos são oficiais da Força Aérea Brasileira, mas para atividade de demonstração aérea, e aí após uma análise de todo o grupo são selecionados normalmente 3 pilotos por ano. Por ano. E tem um tempo certo que ele permanece na esquadrilha? Sim, o tempo normal de permanência são 5 anos, para que o piloto aprenda as características da aeronave, faça demonstrações e forme um próximo piloto. Tá. E por onde vocês já passaram, já se apresentaram? A Esquadrilha da Fumaça, ela se apresentou já em mais de 20 países, mas estamos com essa nova aeronave, com a 29,
desde 2015 e já tivemos a oportunidade de estar em 5 países aqui da América do Sul. E o objetivo, logicamente, é divulgar não só a Força Aérea Brasileira, mas a indústria aeronáutica na maior quantidade de localidades possível. E por tantos países, já que vocês passaram, tem alguma cidade, algum país que mais marcou, mais chamou a atenção, porque às vezes era novidade, assim? Tem algum momento especial? Olha, são vários os momentos, eu seria até injusto em falar um momento especial, mas o sobrevoo da Força Aérea Brasileira da Esquadrilha na Estátua da Liberdade foi um momento muito marcante. O próprio Dayton foi em 2010, eu ainda não estava na esquadrilha, mas houve uma receptividade muito positiva. Esse ano nós estivemos no Chile demonstrando o produto nacional. Ano passado estivemos na Colômbia e eles voam essa aeronave, o A-29. E fomos muito bem recebidos porque é uma aeronave de emprego militar, de ataque ao solo, e eles utilizam o A-29 dessa forma. E quando eles viram a gente fazendo as acrobacias que a fumaça faz, que estão aí passando no vídeo, lá na Colômbia, eles realmente vieram procurar, os pilotos colombianos vieram falar com a gente, como é que vocês fazem isso? A gente voa o avião e a gente não sabe fazer isso. Então, há essa interação. Há uma propaganda muito positiva do Brasil e do produto nacional, isso é muito importante também, faz parte da nossa missão e das nossas atribuições, e cada piloto tem seu momento marcante aí, não só no exterior, mas no Brasil também. Nesse ano nós estivemos no circuito Nordeste, estivemos em várias cidades do Nordeste do país e a recepção é muito calorosa e você leva uma mensagem de patriotismo, de profissionalismo, você leva esses valores que a Força Aérea tem para a população, incentivando as pessoas, não só a atividade militar, mas a se especializarem, seja na aviação, no controle de tráfego aéreo, a se envolverem com essa questão da aviação que está no nosso DNA. E as pessoas pedem, né? É engraçado falar sobre isso, porque eu vejo por Limeira, por exemplo, que toda vez que tem a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, o local fica lotado de pessoas, de famílias que gostam de ver, gostam de presenciar, de ver essas acrobacias. Eu imagino para vocês que estão lá do alto, vocês conseguem ter uma noção, a real dimensão do que está acontecendo para as pessoas que estão lá embaixo? Sim, normalmente são eventos de grande público, nós tivemos em várias capitais nesse ano. Aqui em Pirassununga nós temos anualmente um evento que são os portões abertos e são 60, 70, até 93 mil pessoas nós tivemos aqui em Pirassununga em 2015 e você tem sim noção do público, aquele mar, seja de carro, seja de pessoas que estão nos eventos onde a esquadrilha vai. Tivemos, conforme eu falei, no Nordeste, a última oportunidade foi em 2012. Em Salvador, Recife, era uma quantidade muito grande de pessoas e é um evento familiar. É um evento que você vai ter contato com a aviação, é uma atividade diferenciada, o voo acrobático a baixa altura, em formação. Então é algo extremamente empolgante, não só para quem pilota, mas para quem assiste também. Vocês só veem de cima, né? Porque não tem essa interação após. Eu imagino que depois seria interessante se conseguissem parar, receber esse carinho das pessoas, né? Sim, é fantástico, principalmente em localidades que há o pouso da aeronave, por exemplo, aeródromos, que você faz a demonstração, pousa. Não será o caso aqui de Limeira, infelizmente, que nós operaremos a partir de Pirassununga. Mas em outros aeroportos ou grandes aeroportos, quando você pousa da aeronave, você faz o contato com o público. Ali é extremamente gratificante, porque você vê na hora o resultado do teu trabalho. Nós normalmente divulgamos de forma gratuita folders da Força Aérea Brasileira, como ingressar nos concursos militares, e você tem ali realmente o feedback do público de forma extremamente positiva, de todas as idades, das crianças aos idosos, realmente desperta muito a questão da aviação. E agora a gente podia falar um pouquinho da experiência de vocês, a sua própria experiência, né, nesse assunto. Quanto tempo de estudo, dedicação, tempo programado, vocês se comunicam, né, quando vocês estão lá em cima, um com o outro? Como é que funciona isso? É pergunta de leiga mesmo, sim, porque claro. Curioso a gente saber sobre isso. E para nós é uma satisfação poder falar sobre isso. Nesses 30 a 35 minutos, nessas 50 acrobacias, nós utilizamos 2 canais de comunicação, 2 frequências, porque a proposta é você ter as 7 aeronaves que iniciam o voo de uma maneira conjunta, mas depois se dividem em 3 grupos. 4 aeronaves, fazendo algumas acrobacias, o número 7 isolado, que faz algumas manobras
que exigem um pouquinho mais da aeronave, e os 5,5 que fazem os cruzamentos. Então, a proposta é que o público esteja entretido o tempo todo. Então, nós, através de 2 canais de comunicação, nos coordenamos de uma maneira previamente estabelecida. Na hora não há improviso, não há modificações. A gente procura fazer exatamente aquilo que a gente treina toda semana, para que o público esteja, durante os 30 minutos, vendo alguma aeronave fazendo as acrobacias. Sejam as 7 aeronaves no início, ou depois os grupos isolados, 4 aeronaves, 5,5 ou o número 7. Tá, e aí vai ter uma apresentação aqui em Limeira e daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos ver algumas imagens de como é feita a inspeção, né, pelo pessoal da Esquadrilha da Fumaça, para saber da localização, de tudo da cidade. O que vocês procuram de informação para poder apresentar numa cidade específica? Sempre para uma demonstração é feita uma missão precursora, que é o que particularmente hoje eu estou fazendo aqui na cidade de Limeira. Nós estivemos no local da demonstração, que é o Shopping Nações, verificando a infraestrutura, onde será o voo propriamente dito, a questão de acesso ao público, corpo de bombeiros, a possibilidade de ambulâncias, som, banheiros químicos, ou seja, toda a infraestrutura para que o público possa, naqueles 30 minutos, antes daquilo e após aquilo, ter uma experiência agradável para conhecer a Força Aérea Brasileira, de fato, nas instalações, no caso aqui em Limeira. Então, é feita uma reunião com os organizadores para que todos esses detalhes possam ser avaliados, para que o público tenha uma boa experiência, seja no acesso ao local da demonstração e depois no abandono daquela localidade. E vocês vêm direto de Pirassununga para cá, então? Exatamente. Toda a parte operacional será feita de lá, vocês só vão fazer as manobras, a apresentação para o pessoal aqui? Especificamente aqui em Limeira, nós decolaremos de Pirassununga, chegaremos aqui no horário previsto, que seria às 17 horas no dia 24 de novembro. Então, pontualmente às 17 horas no dia 24 de novembro, nós estaremos dando início à nossa demonstração. E logo após esses 35 minutos, vamos estar regressando a Pirassununga para o pouso das aeronaves. Mas nós teremos no Shopping Nações uma exposição da Academia da Força Aérea com artigos militares, com artigos relacionados à aviação, e também uma tenda de divulgação da Esquadrilha da Fumaça com produtos eventuais, souvenirs, e também uma distribuição gratuita de folders e posters que falam sobre a Força Aérea Brasileira, com fotos da Esquadrilha da Fumaça, formas de ingresso, como ingressar nos concursos militares, um pouquinho sobre a missão da Força Aérea, que é controlar, defender e integrar uma área de 22 milhões de quilômetros quadrados. Ninguém sabe disso, ou pouca gente sabe disso, mas é uma área muito grande que a Força Aérea tem uma responsabilidade. Todas essas informações vão estar nos nossos materiais de divulgação gratuita. Será então no dia 24, de novembro aqui em Limeira, exatamente às 5 horas da tarde. Agora, outra pergunta de leigo. Que hora que vocês saem de Pirassununga para chegar exatamente às 5 horas da tarde aqui? Eu não tenho exatamente, mas é algo em torno de 10 minutos. 10 minutos? Eles fazem nossa decolagem deve ser em torno de 10 para as 4, talvez 15 para as 4, para a gente fazer uma espera aqui próxima e iniciar o voo no horário previsto. Mas corriqueiramente a gente acompanha a esquadrilha passando aqui, às vezes uma ou duas aeronaves, Às vezes eu já estava no quintal de casa um dia, eu já vi várias vezes, várias oportunidades, até chamo meu filho, ele adora. A gente vê de pertinho ali. Por quê? Porque vocês vêm fazer essas inspeções e vêm justamente para... aproveitam e dão uma apresentação, não uma apresentação completa, mas... Na verdade, alguns sobrevoos ocorrem de maneira natural. Aqui, a cidade de Limeira, ela é um ponto dos corredores visuais de São Paulo. Então, nós estávamos indo para Sorocaba, salvo melhor juízo, no mês passado, ou no início desse mês, e um dos pontos é Limeira. Então, nós sobrevoamos Limeira, soltamos uma fumaça aqui na vertical, fazendo o caminho normal para irmos para Sorocaba, nesse exemplo em específico. Então, acaba que essa cidade, pela proximidade de Pirassununga, é privilegiada por certas vezes com o sobrevoo das 7 aeronaves. A gente está vendo aí mais imagens, eu imagino a quantidade de cidades que pedem para vocês passar por lá, Tem bastante? Sim, as solicitações elas podem ser feitas, ou quem quiser saber mais sobre isso, através do nosso site www.fab.mil.br/EDA.
Ali você tem todas as informações sobre a Força Aérea, sobre a esquadrilha, como solicitar uma demonstração e realmente é uma infinidade de pedidos que são direcionados ao Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. A Esquadrilha da Fumaça, na prática, ela executa esses pedidos, mas quem centraliza essas demandas é na cidade de Brasília, o Centro de Comunicação. Nós fazemos em torno de 50 demonstrações por ano. E aí nós procuramos, logicamente, abranger os grandes eventos, grandes capitais e também as cidades da região, do interior do estado, locais onde não tiveram ainda demonstrações da fumaça, tentando otimizar esse recurso, né? Logicamente é um recurso público, então nós tentamos fazer o melhor uso desse recurso. Tá. O pessoal acaba entrando em contato aqui com a gente, Major, e vem perguntas do Brasil todo. Olha, já estão perguntando quando é que vocês vão para Guaxupé, em Minas Gerais. Ele não citou o nome. É importante você que está participando pelo WhatsApp, coloque aí o seu nome, né, para a gente fazer a pergunta aqui para o Major. E quando vocês fazem o loop? O que vocês ficam fazendo dentro do avião, não é? Como é que vocês ficam? É a pergunta dele aqui. Obrigado pela pergunta. Conforme eu falei, a nossa agenda de demonstrações, ela é gerenciada pelo Centro de Comunicação Social. Então eu não saberia informar quando nós iremos a Guaxupé. Espero que seja muito em breve. Mas durante as acrobacias, nós estamos devidamente amarrados nas aeronaves ou na aeronave, tá? A amarração principal, inclusive, é nas nossas pernas e também nos ombros, para que durante o voo de dorso, por exemplo, você esteja bem fixado na aeronave. Mas durante um looping, é uma manobra com G positivo, então o líder é quem faz a sequência propriamente dita e as demais aeronaves, até as 7 ou as 6 aeronaves, seguem o líder na prática. Então é um olhando para o outro, seguindo todos um mesmo líder, para que a manobra seja feita de maneira perfeita, como é de costume. Olha, o pessoal está entrando em contato aqui com a gente. Até vou pedir para quem está nos acompanhando enviar o WhatsApp, tá? Porque é mais fácil para nós, inclusive para a gente poder ler e atender as solicitações de todo mundo. Tem pessoal que liga, não é pelo WhatsApp. Manda aqui a sua pergunta que a gente encaminha aqui para o Major que está com a gente. Tem pergunta também, tem muitas, eu até me perco aqui, tem hora que vai chegando. Formiga, Minas Gerais, está perguntando aqui, falando que adora a esquadrilha. Quanto tempo um piloto pode atuar trabalhando na esquadrilha? Ele é empresário, não é? E gostaria de saber sobre isso. O nome dele é o Alisson de Formiga, Minas Gerais. Quanto tempo, então, um piloto pode atuar trabalhando na esquadrilha? Um abraço para o Alisson de Formiga, toda a população de Formiga. Nós temos militares da Força Aérea que são de Formiga. Fica um abraço para todos vocês aí. Inclusive, fizemos um sobrevoo, se não me engano, numa dessas missões, na cidade de Formiga, há 1 ou 2 anos atrás. Mas nós ficamos normalmente 5 anos na Esquadrilha da Fumaça. Existem os pré-requisitos para a entrada, conforme eu comentei, o mínimo de horas de voo e de experiência, e o piloto fica 5 anos. Existem variações em torno disso, mas fazendo várias demonstrações aí, pelo menos 100 demonstrações, durante esse período que ele passa na esquadrilha. Tem também a pergunta do Valdo, de Santa Mariana do Paraná. Ele gostaria de perguntar para você, Major, qual o preço de um curso para piloto de avião? Olha, aí teria que entrar em algum site de pesquisa. Eu oriento a quem é mais jovem que ingresse na Força Aérea Brasileira. Você não vai ter custos para aprender a pilotagem militar. Pelo contrário, você é remunerado para isso. E você tem uma oportunidade de servir ao seu país em diversos locais da nossa nação, numa atividade maravilhosa que é voar pela Força Aérea Brasileira, e não só como piloto militar, mas você também tem diversas carreiras para buscar dentro da Força Aérea Brasileira. Então, eu não sei dizer quanto é um curso civil, mas eu sei dizer o site para ingressar na Força Aérea Brasileira, que é www.fab.mil.br/ingresso. Ali você vai ter todas as orientações para os concursos militares dentro da Força Aérea Brasileira. Tá. Tem também aqui, olha, uma pessoa que não se identificou, ele gostaria de mandar um abraço para o Major Garcia. Ele também estava hoje lá na missão precursora que aconteceu no shopping. Ele falou que é do voo de dorso, fã-clube da Esquadrilha da Fumaça. Certo. E participou hoje lá. E esse carinho é sempre, né, Major? É incrível como as pessoas têm fãs, então, né? Sim, nós temos os nossos canais, as nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Temos um canal de fotos no Flickr. Acompanhe. Eu vou falar aqui um outro site que ele é um direcionador, na verdade, é até mais simples, www.fumaca.com.br.
Tá. Então é bastante simples, ali você vai ter acesso ao site oficial da Esquadrilha, ao site oficial da Força Aérea Brasileira, os conceitos e a missão da Força Aérea descritos num programa que a gente chama que é Dimensão 22, que fala sobre toda a capacidade da Força, sobre a área de atuação e também sobre a Associação Esquadrilha da Fumaça. E ali, nesse site www.fumaca.org, você vai ter várias informações de como acessar nossas mídias, o Facebook, Instagram, e poder acompanhar. Um abraço aí pro pessoal do Voo de Dorso. Realmente eles estão sempre com a gente. Tá. Tem também aqui o Wellington, ele é de Paraibuna, ele está perguntando qual é a sensação quando o senhor está no ar, se não tem medo. Muita gente faz esse tipo de pergunta, mas eu digo que você tem uma fase de formação bastante extensa, em torno de 80 missões para você concluir o seu curso de piloto de demonstração aérea. Ao término, cada piloto que vai fazer sua primeira demonstração, ele tem que ter um mínimo de 150 horas de voo no A29 na atividade específica de demonstração. Então é um período de treinamento considerável e semanalmente nós também ratificamos esse treinamento. Ou seja, na hora da demonstração propriamente dita, você faz aquilo que você já fez várias vezes. Então o nervosismo ele diminui bastante por conta do treinamento e você consegue realmente focar naquela atividade daquele momento, que é a acrobacia, seja um lancevac, o voo de dorso, as 7 aeronaves juntas. Porém, aí sim, após o voo, ao abrir o canopy e ter o contato com o público, aí realmente existe ali um apelo muito grande do público, é onde você vê e você realmente fica muito contente com essa atividade em ver a resposta do público. Mas na acrobacia não há a figura do medo por conta do treinamento que você já fez previamente. É um dom, né? Tá lá por amor à profissão também. Todos nós ali somos apaixonados pela aviação, não só os pilotos, mas os mecânicos, que nós chamamos carinhosamente de anjos da guarda. Então nós temos um grupo ali, a fumaça é em torno de 70 militares também. Então todos, do comandante ao soldado, mais o recém-chegado, todos ali respiramos aviação e procuramos demonstrar profissionalismo, que é o que acontece em toda a Força Aérea Brasileira. O Alex Borges, de Curvelo, Minas Gerais, ele quer saber se as aeronaves têm que ter um preparo diferente e se são novas ou mais antigas. O A29 ele entrou em operação na Força Aérea Brasileira em 2005 e na Esquadrilha da Fumaça a primeira demonstração ocorreu em julho de 2015. A aeronave ela é a mesma utilizada nos esquadrões de fronteira que fazem defesa do espaço aéreo. Então não existem grandes modificações em relação ao nosso avião, com exceção do óleo de fumaça. Nas asas do projeto A29 existem 2 metralhadoras .50, na esquadrilha elas foram retiradas para que fosse instalado um tanque de óleo, que é o óleo que produz a fumaça branca. O óleo em contato com o escapamento direito da aeronave, ele chega até lá por meio de tubulações e aí ele faz a fumaça branca da aeronave. Essa é a única modificação em relação ao avião que hoje está lá em Boa Vista, fazendo sua missão de alerta de defesa aérea, em relação ao avião que está aqui em Pirassununga, logicamente também as cores, né? Tá. Um avião camuflado para a missão de defesa aérea e o avião com a bandeira do Brasil na cauda para demonstração. O cuidado das aeronaves ele é em toda a Força Aérea, né? Nós temos uma manutenção específica aqui em Pirassununga, militares dedicados, que são os anjos da guarda na manutenção das aeronaves, mas são militares da Força Aérea Brasileira, então a gente entende que existe um padrão para toda a Força Aérea. Tá. Eduardo Rodrigues, de Campinas, ele disse que é apaixonado pela esquadrilha e todos os anos ele vai lá nos portões abertos, que é uma honra ter a esquadrilha aqui no nosso país. E ele gostaria de saber, após esses oficiais saírem da esquadrilha, como é que continua o trabalho deles? Eles já entram na reserva ou continuam na academia? Como é que é isso? Não, na verdade, cada caso, cada um tem uma história específica, mas todos somos oficiais da Força Aérea Brasileira e passamos um período na Esquadrilha da Fumaça. Então, logo após esse período, que normalmente é de 5 anos, nós voltamos para qualquer outro esquadrão das fileiras da Força Aérea em qualquer local do país, desempenhando as suas funções naturalmente. Tem muita gente mandando pergunta aqui, né? É claro que a gente agradece o carinho, a audiência de todo o Brasil, perguntas do Rio de Janeiro, de Minas, do Nordeste, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado aqui. A gente passaria horas falando, mas eu gostaria então de reiterar mais uma vez o convite para quem é daqui da região de Limeira. Nós teremos a apresentação então no dia 24 de novembro, às 5 horas da tarde, para quem quiser, ali no Shopping Nações, vocês estarão passando por lá, né, Major? Exatamente, eu agradeço, nós agradecemos aqui
essa emissora e reiteramos esse convite para que você chegue com antecedência. Haverá uma exposição da Academia da Força Aérea já a partir do dia 22, 23 e 24. Vá mais cedo, garanta o seu lugar com tranquilidade, para que você tenha uma experiência positiva visualizando as aeronaves da Força Aérea, entendendo um pouquinho mais do nosso trabalho. Forte abraço e fumaça já! Major Garcia, muito obrigada mais uma vez, bom trabalho, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde.